A quinta-feira do dia 24 de agosto de 2017 era para ser só mais um dia comum de trabalho na vida de Gabriela Silva de Jesus. Mas o ciúme e o ódio tiraram a vida de uma jovem de apenas 24 anos e cheia de sonhos. Quando seguia para o ponto de ônibus próximo à sua casa, Gabriela foi abordada pelo ex-noivo e um amigo. A jovem até tentou pedir por socorro, mas foi colocada dentro do veículo, onde foi morta por esganadura. Não contente, os dois homens ainda jogam o corpo de Gabriela para fora do carro e passam por cima do corpo da menina para simular um acidente. Os condenados estão presos desde o dia seguinte ao assassinato. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, e hoje na presença mais que especial do senhor Francisco Pereira de Jesus, ele que é o pai da Gabriela Silva de Jesus, uma jovem de 24 anos que em agosto de 2017 teve a sua vida ceifada por dois indivíduos, o ex-noivo Rogério e o amigo Alexandre. Seu Francisco, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Já de antemão quero dizer que o nosso canal está aberto para o senhor, para sempre que você quiser falar. Nós queremos aqui ser a voz da Gabriela e de diversas outras vítimas, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Como que a gente pode fazer com que esse tipo de crime diminua, com que o feminicídio tenda a cair. Então é isso que eu quero falar sobre o senhor hoje, claro, utilizando o caso da sua filha, da queridíssima Gabriela Silva de Jesus, como exemplo. Primeiro eu quero agradecer a você também pela oportunidade, né, de poder esclarecer mais ainda, né, do que já foi esclarecido, e dizer também que a minha filha era uma advogada, certo? Ela tinha acabado de se formar, já estava começando a trabalhar, era a doutora Gabriela, advogada. E em relação ao que você me perguntou, o que seria possível para diminuir, né, eu acho que para diminuir isso aí, só se houver mudanças nas leis, né, a lei do nosso país, que os responsáveis pelas nossas leis não estão nem um pouquinho preocupados com isso, estão preocupados em política, ganhar dinheiro, não estão preocupados com a vida perder o valor, entendeu? Então, isso a gente sabe, eu que sou evangélico, eu sei que é profético, é bíblico, mas a gente tem que falar alguma coisa, né? Então, se não houver uma mudança na lei, seria bom até, dependendo do caso, até pena, prisão perpétua. Porque se houvesse a prisão perpétua para esses casos, como esse caso, essa covardia que foi feito, vários crimes, depois eu vou até citar para você quantos crimes foram, fora o que eu ainda não lembro, entendeu? Mas para esse monte de crimes cruéis que eles fizeram, aí seria prisão perpétua, porque aí, o que acontecia? Outros ficariam com medo, né? Ficaria com medo e não faria um crime desse. Agora, a pessoa mata, faz tudo, ele cria uma prisão perpétua para a vítima, né, que a vítima não volta mais, pessoas jovens, novas, com uma vida pela frente, entendeu? Eles tiram a vida e ficam um pouco tempo lá preso, depois sai, volta a praticar a mesma coisa, outros vão viver suas vidas, casam novamente, adquirem famílias, e nós ainda pagamos ainda a comida pagamos para esses vagabundos lá e para os filhos deles, né? A prisão. Sim. Então, o que eu acredito aí, só mesmo uma prisão perpétua, lógico, cada caso é um caso, né? Não ia pegar qualquer um como bode expiatório para pagar pelo inocente, mas com uma boa investigação, comprovado como esse crime, eu acho que deveria prisão perpétua para esses bandidos covardes. Interessante que todos dois, tanto ele, o Rogério, quanto o Alexandre, dois covardes, todos eles têm filhos. E eu fico imaginando como é que pode fazer a crueldade que eles fizeram de ficar 8 horas com a minha filha, fizeram tudo que tinha direito, entendeu? Tudo que tinha direito, sequestraram, cárcere privado, tortura, estrangularam, envenenaram, entendeu?
passou com o carro por cima com a menina ainda viva, ela estava viva ainda, eles passaram com o carro por cima, deram ré, passaram por cima, o outro tal do Alexandre, o vagabundo, pegou minha filha lá, jogou dentro do carro para carregar novamente, não sei qual a intenção dele, era sumir com o corpo, não sei para onde levar, entendeu? E depois, que a menina estava viva ainda, depois de tanta crueldade dessa, a menina ainda estava viva, eles estrangularam dentro do carro para acabar de matar a menina. Estrangularam e jogaram a menina na rua, entendeu? Uma crueldade, uma covardia, uma revolta terrível, entendeu? Que só Deus entende o que a gente passa. Sem tamanho, Isso eu concordo. acaba com a família toda, destrói a família, entendeu? Eu estou arrasado, porque nunca esperava uma coisa dessa, né? A gente vê todos os dias acontecer com as outras pessoas, mas a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, nunca imagina que vai cortar na carne da gente um negócio desse aí. E é muito revoltante. E eles estão frios, rapaz, são calculistas, entendeu? São terríveis. Eu concordo com tudo que você disse. E você fez uma observação muito importante, que é em relação à família do Rogério e do Alexandre também, que eles acabam ceifando a família deles também, né? Porque, peraí, o Rogério, pai de família, já é pai de família de um outro relacionamento, tem as filhas, como... Cadê o exemplo, né? O que falar para essas crianças daqui a um tempo? Como que vai ser isso? E se a justiça for feita, durante todo esse tempo de juventude das garotas, ele vai estar preso ainda, né? Porque os dois foram condenados a mais de 30 anos, o Rogério a 38 anos e o Alexandre a mais de 30. Então a gente está falando em muito tempo de prisão, de reclusão, e durante esse período de juventude das filhas do outro relacionamento, eles vão estar presos ainda, né? Terrível, é revoltado. É como você falou das mulheres, né? Você falou aí há 7 minutos, né? Há Sim. 7 minutos aí acontece. Todos os dias acontecendo. E as nossas autoridades não fazem nada, rapaz. Não fazem nada. Eles não estão preocupados com a vida, estão preocupados com organizado, com esses monte de jovens morrendo aí. Ninguém está preocupado com nada. Nós estamos vivendo, na verdade, nós estamos vivendo finais do tempo. Fim dos tempos mesmo, porque a violência tomou conta do mundo e acabou, rapaz. É difícil. Minha minha filha cuidava da filha dele, dos filhos dele. Tinha um certo carinho com a menininha, com outro rapazinho, que ele tem 2 filhos. Depois de 2, 3 anos que ele estava namorando com ela, que ele apareceu, enganou minha filha uns 2 anos, era um traidor, tinha um monte de mulher na rua, e ela trabalhando, estudando, né? Ela não tinha tempo nem para observar isso aí, entendeu? E outra, ela cuidava, a minha filha cuidava da menina dele, cuidava dos filhos, o cara tão covarde que fez isso. E o outro também, mais covarde ainda, porque também tem 2 filhas também, entendeu? Eu não desejo mal para a filha deles, né? Eu não desejo mal para os filhos deles, porque só quem é mau elemento mesmo, mau caráter, porco, sujo, que comete uns crimes desse aí. É importante a gente citar aqui que a família dos dois não tem absolutamente nada a ver com a situação. É, Esse é um crime que parte da cabeça de cada pessoa, né? é E verdade. que a gente luta incessantemente para conseguir diminuir esses números e a gente vai continuar lutando, mesmo que seja aquela luzinha no fim do túnel, a gente quer chegar lá e a gente vai conseguir. Seu Francisco, conta para mim, você, pai da Gabriela, uma jovem de 24 anos, cheia de sonhos, advogada, queria ser juíza. Quem que era a Gabriela? A Gabriela toda a vida foi uma menina excelente, uma menina amorosa, uma menina muito boa, estudiosa, entendeu? Sempre foi tratado com muito carinho, ela também sempre respeitou os pais. Começou a trabalhar nova, desde novinha, já com seus 14 anos, 15 anos, que ela já começou a trabalhava, entendeu? Com 16 anos já trabalhava numa empresa, ainda de menor, ela controlava mais ou menos 15 ou 16 caminhoneiros, entendeu? Ela trabalhava nessa empresa. A menina muito boa, muito prestativa, saiu de lá daquele emprego depois, logo arrumou serviço no outro trabalho, entendeu? E a menina
não tem o que, lógico que todos nós temos defeito, né? Vou falar que ela é perfeita, que perfeito é só Cristo. Mas uma menina muito boa, uma menina muito boa e inocente, uma menina sem experiência de vida, porque ela foi criada dentro do evangelho, foi criada dentro da igreja. Ela não tinha experiência que o mundo, entendeu? Era muito casa, igreja, casa, igreja. Ela começou a se libertar quando começou a conversar com esse cara. Começou a fazer a cabeça dela, tirou ela um pouco da igreja. Quando ela quis voltar, ele não aceitou ela ficar, né, na igreja, entendeu? Então era uma menina que não tinha experiência de vida, ele foi covarde, ele pegou essa menina, ele fez tudo que ele fez, envenenou, e fez o diabo, tudo que ele achou que ele tinha direito de vingança, ele fez por vingança. Ele comentou para várias pessoas, amigo dele, que ele ia matar tanto a menina como o pai dela. Ele tentou me matar também. Ele veio aqui no meu condomínio, na portaria com o porteiro, ele tentou, deu o nome trocado, deu outro nome, entendeu? E queria entrar de qualquer forma, 11 horas da noite, 23 horas, ele queria entrar no meu condomínio. Só não entrou porque a portaria não permitiu, entendeu? Não permitiu. Depois eu olhei, puxei a câmera e vi que era ele. 11 horas da noite ele veio com uma maior covardia, talvez queria me pegar desprevenido, com a arma silenciosa, né? Ele queria me matar dentro do meu apartamento também. Ele comentou para várias pessoas, amigos dele, parentes dele lá, que ele queria matar o pai e a filha, que ele achava que eu que impedia, foi eu que fui o causador da separação, entendeu? Então, e tanto ele como esse outro amigo dele é vagabundo igual a ele, né? Porque premeditaram, o carro era do amigo dele, vigiaram a minha filha não sei quantos dias, tem testemunho que viram ir na igreja atrás dela para ver a hora que ela saía, mas não conseguiram pegar antes porque o meu cunhado é um policial. E eu pedi a ele que não deixasse ela ir para a igreja sozinha e nem andasse sozinha. Aí ele viu que não tinha jeito para pegar ela a outro horário, entendeu? Ele programou, premeditaram e pegaram ela 11 horas da manhã, a hora que ela saía, não sei se vocês têm aí a fita, se vocês quiserem, depois eu mando até para você também. Nós temos. 11 horas da manhã você tem, quando você viu aí, quando ela saía para trabalhar na calçada, o vagabundo do Alexandre saiu com a arma na mão, entendeu? Pegou a menina, jogou dentro do carro, e o tal do Rogério estava na direção. E saíram com o carro, entendeu? Então, isso, rapaz, isso me mata quando eu vejo essas coisas que, na verdade, eu tenho que ser forte, né? Para poder lutar contra essa causa, eu tenho que ser forte. E tudo isso eu vejo, entendeu? Então, é uma covardia muito grande. Quando a Gabriela chegou a conhecer o Rogério, era época de faculdade, tô certo? Exatamente. Ela foi para a faculdade e conheceu não sei se posso falar que isso é gente, né? Conheceu esse cara lá. Ela não queria relacionamento com ele, não queria de maneira alguma, que eu aconselhava primeiro a estudar, primeiro a se formar. Esse cara perturbou ela tanto, foi atrás de mim, pedindo para conversar. Então eu imaginei o seguinte, bom, ele tinha enganado ela, contando mentira, ela já estava gostando dele também. Então eu imaginei, é melhor você permitir um namoro, o cara vir na sua casa, você conhecer a família da pessoa, do que estar conversando com a pessoa lá na rua que você não sabe quem é, que você não conhece. E por fim eu falei assim para ela, por mim você não estudar, não namorava agora, só ia se formar primeiro, mas como é que você quer? Eu deixei nas mãos dela, entendeu, Léo? E começou a atrapalhar ela a estudar também, não sei como que ela se formou, que ele não deixava ela estudar direito, ele começou a fazer faculdade também, mas faltava mais faculdade do que ia para faculdade, só vivia faltando, só vivia trancando a faculdade dele, entendeu? Não via ele trabalhar, eu não sei onde ele trabalhava, entendeu? E eu não sei como que minha filha entrou num buraco daquele ali, entendeu? Nesse começo de relacionamento, o que ele fazia para impedir, por exemplo, a Gabriela de estudar? Ficava ligava direto, queria sair direto, ficava fazendo a cabeça dela para sair para shopping, não sei para onde, e ela tinha que estudar muitas vezes, não queria ir, ele questionava, brigava, aí quando brigava ficava 24 horas ligando,
a menina não podia nem almoçar, que toda hora o telefone tocando, ameaçando, entendeu? Ameaçando assim, ameaçava, só que eu não tinha conhecimento que ele ameaçava, entendeu? E ela com medo, nunca falou para mim, só quando estava aproximando assim, mais ou menos no meio do crime, que eu conversando com ela, ela ainda duvidou que ele seria capaz de fazer o que ele fez. E falou para mim, pai, eu só acho que eu vou viver pouco, porque, não sei, mas eu tenho uma impressão que eu vou viver muito tempo mais não. Aí eu conversei com ela, tal, comecei a andar com ela, peguei um policial amigo meu, fui da delegacia, conversei com o delegado, expliquei a situação, e o delegado falou que não podia fazer nada por ela, não podia fazer nada, porque, inclusive, eu coloquei para ele, quando ele foi no meu apartamento, no meu condomínio, eu coloquei para o delegado falou, infelizmente, só isso aí que você está trazendo para mim, eu não posso fazer nada, tá? A gente não pode fazer nada, porque qualquer pessoa pode ir na casa do outro qualquer hora, tal, a não ser que você registre uma queixa, dizendo que ele deu o nome trocado, né, falsidade ideológica, não sei aí, negócio aí, e a não ser que seja isso, mas aí como ele estudava, fazia o FIES, eu preocupado com ele em não perder o serviço dele, eu nem dei queixa, nada não, entendeu? Ou seja, provavelmente ele vai no teu prédio para te ameaçar, para fazer alguma coisa que a gente não sabe, tenta entrar com o nome trocado, ou seja, tenta entrar na sua casa ilegalmente, e mesmo assim o senhor, para ele não perder o trabalho, para ele não perder o serviço, pensa mais uma vez, dá mais uma chance e resolve não fazer a queixa formalmente para ele possivelmente não perder o trabalho. Exatamente foi isso. Exatamente, para não perder o trabalho dele, para não perder os estudos dele, né? Porque se entra com um processo contra ele, é processado, por falsidade ideológica, qualquer coisa lá, ele perdia o estudo, né? A bolsa do FIES. Ainda conversei com ele ainda um mês atrás, antes de ele matar minha filha, ele ligou para mim, rapaz, ele ligou para mim, querendo falar comigo, entendeu? Ele já estava preparando também para armar uma para mim, né? Aí até então eu não sabia que ele ia fazer aquilo, eu aconselhei que era para ele deixar minha filha em paz, que ele é um cara jovem, um cara simpático, que para não estragar a vida dele. Conversamos quase uma hora, rapaz, no telefone, entendeu? Mas nada disso adiantou. O cara, cabeça de Satanás mesmo. E você chegou a comentar que a Gabriela, ela abriu para você algumas conversas pouco antes da execução do crime, né? Lá no começo do relacionamento, já era um relacionamento conturbado? Ele já fazia algum tipo de ameaça, já cobrava a Gabriela? Você já via a Gabriela diferente de quando ela não tinha o Rogério na vida? Não, você perguntando se eu vi ela diferente? É, logo no começo do relacionamento. Ela começa a namorar com o Rogério em 2012, certo? Porque foi Uhum, um relacionamento, mesmo que conturbado, duradouro. A gente está falando uhum. em 5 anos de relacionamento, né? É, existe uma Gabriela depois que começa a namorar com o Rogério e uma antes? Com certeza. Ele começou a namorar com ele, logo a princípio que ela achou que seria um homem da vida dela também, que seria, né, uma boa pessoa, né? Ela chegou até a mudar um pouco comigo em relação a obedecer em alguma coisa, chegou a mudar com a mãe, por quê? Porque ele começou a querer carregá-la para os lugares, saía final de semana, sábado, terminava o trabalho, ao invés de vir para casa, já ia para shopping, entendeu? E a gente conversava e ela já estava dominada por ele, porque a menina nova, sem experiência de vida, pouca experiência, né? Cai na mão de um bandido que era acostumado, bandido namorador, então ela teve uma grande mudança, assim, dali para frente teve uma grande mudança. Quando ela abriu os olhos, que ela se formou, começou a entender a vida mais, que ela abriu os olhos, que ela quis sair fora, foi quando ele não aceitou mais a separação e fez essa covardia aí. Seu Francisco, eu quero que você conte para mim também é, quem que era o Rogério quando você o conheceu. Esquece o Rogério que cometeu o crime. Quando ele se apresenta ao seu Francisco como namorada de Gabriela, quem que era o Rogério? Rapaz, ele se apresentou como uma pessoa de bem, uma pessoa do bem, entendeu? Quando ele chegou para pedir para namorar com a minha filha, ele chegou educadamente,
entendeu? Sentou no sofá da nossa casa, eu reunia a família, meus pais, né? E a mãe dela, e todo mundo reunia a família. E ele conversou, disse que tinha boas intenções, que eles queriam se formar, queria casar só depois que os dois se formassem, que os dois iam trabalhar juntos. A conversa que engana qualquer um, entendeu? A princípio, ele deu um entender que ele era uma pessoa do bem, uma pessoa que pensava no futuro, uma pessoa que tinha Deus no coração, e ele enganou todo mundo completamente. E, na verdade, era um monstro que estava ali por dentro dele, entendeu? E aí, depois, com o tempo, que já estava ficando mais velho o namoro, ele começou a mostrar quem ele era. Ele começou a mostrar quem ele era, entendeu? Então, enganou todo mundo mesmo. De início, nenhuma característica que apavorasse o senhor, apavorasse a família, que você já desse algum indício para Gabriela de que não era a pessoa certa. De início, pegou você de surpresa e começou o relacionamento. Até que no início, eu não fui muito, quando ela falou sobre ele, que me apresentou, quando eu bati o olho nele, eu não fui muito, não, mas após ele ir na minha casa, conversar com todo mundo, com a família, falar sobre qual era o objetivo dele, né? Então, o que ele pretendia com a minha filha, depois daí eu passei a acreditar mais um pouquinho. Mas com o tempo, que o tempo foi passando, e ele foi mudando aí que nós começamos a observar que realmente ele não era digno para ela. Foi quando a família mais não tinha mais prazer em dizer que namorava minha filha, entendeu? Ele ficou noivo com ela, fez surpresa, entendeu? Ele mesmo preparou o noivado, fez uma surpresa. Aí a minha filha, para ele não passar vergonha, ela acabou aceitando. Eu, na época, me perguntaram, eu falei assim, por negócio de surpresa, não gosto disso. Mas, infelizmente, já marcou a decisão, deixei para a decisão para ela, entendeu? Ela tomou a decisão e acabou fazendo essas coisas, tudo errado desde o início. Na verdade, Sr. Francisco, normalmente acontece assim, né? Quando a mulher já está envolvida no relacionamento, já acaba se doando emocionalmente e o homem sabe que ele está naquela posição de dono do relacionamento, ele se apresenta para a família como uma pessoa idônea, como uma pessoa cheia de planos, que vai andar junto com a mulher ao lado, que eles vão construir grandes coisas, enfim, normalmente é assim. E aí depois até a família começa a entender que ele é ciumento, que ele é possessivo, que ele é agressivo, e aí acontece, infelizmente, o que aconteceu. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Quanto tempo depois do começo do relacionamento vocês começam a perceber que aquela pessoa não é para Gabriela? Depois de uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos, ele escondeu os filhos, entendeu? Escondeu os filhos, assim, da família da Gabriela. A Gabriela, ela sabia, né? Mas os pais, eu, por exemplo, e o resto da minha família, não tinha conhecimento dos filhos dele. Ele escondeu tudo isso aí. Então, dali nós começamos a perceber que era mentiroso, entendeu? E outras coisinhas mais que eu não posso provar. Se eu pudesse provar, eu falaria, né? Eu não posso provar, eu não vou falar aquilo que eu não posso provar. Então, outras coisas mais que a gente percebeu que não era a pessoa ideal para ela. Mas, infelizmente, ela já estava um pouco gostando. E também estava presa pelas ameaças, o medo dele fazer qualquer coisa comigo, o outro com a minha irmã, a tia, entendeu? Minha filha tinha preocupação de que ele viesse a fazer qualquer coisa, uma vingança com os pais. A Gabriela, desde o início, sabia que ele já tinha um outro relacionamento e que ele já era pai de família? Não, se pai de família eu acredito que ela tinha conhecimento, talvez, eu não tenho certeza também, pelo menos logo no início, talvez não, mas depois, com certeza que durante 5 anos de relacionamento,
evidentemente que ela sabia, né? Agora, eu, por exemplo, o resto da minha família, nós só tomamos conhecimento depois de 2 anos, mais ou menos, entendeu? Nessa data aí. E mesmo assim você chegou a comentar que a Gabriela cuidava da filha e do filho dele, que tinha um carinho especial, ou seja, a Gabriela também estava doada ao Rogério de alguma forma, né? Estava entregue a ele. Exatamente. Todas as vezes que o Rogério ia para lá, e, independente do Rogério, minha filha levava a menina e cuidava da menina com o maior carinho, entendeu? E o outro rapazinho também, o rapazinho hoje deve estar com o quê? Na época tinha uns 8 anos, hoje deve estar com uns 15, 14 anos, deve estar um rapagão já, entendeu? E ela cuidava deles. E ele, nada disso, eles levou em consideração quando ele quis fazer a covardia, fez. E não só ele também, né? Depois você explora aí também o outro, né? O tal do Claro, Alexandre também, claro, claro. que é um grande canalha também, entendeu? A gente vai falar sobre o Alexandre também. A Gabriela morava com você, seu Francisco? Ela morou um tempo comigo, que eu mais a mãe dela, nós somos separados, né? Na época nós somos divorciados, mas a gente tinha um bom relacionamento, uma boa amizade, tudo que nós estávamos sempre juntos, em festa, em família, mesmo a gente separado, né? Mas a gente não desligava, ninguém desligava de ninguém, era família que todo final de semana a gente tinha as nossas festinhas, a nossa reunião na casa da minha mãe, e esse cara estava sempre junto lá, tá? Esse tal de Rogério, estava sempre junto com nós, entendeu? Várias viagens eu fiz para o Rio de Janeiro, ele dentro, carregando esse cara, carregando o assassino da minha filha dentro do meu carro. Terrível, É terrível. duro, né? É duro. Você então tinha bastante, mesmo ela não morando com você, o contato com a Gabriela era praticamente assim, sempre. Sempre, 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 sempre. Ela se abria com você, você escutava as coisas que ela te falava, era uma pessoa muito amiga, vocês eram muito amigos. Muitos amigos, eu acompanhava ela nos estudos dela, eu que pagava a faculdade, eu que pagava tudo para ela, tudo que ela precisava, entendeu? E tem o padrasto dela, que a situação deles não era muito boa, e a minha situação era melhorzinha um pouquinho, eu que cobria tudo, roupa, estudo, tudo que minha filha, apesar que ela trabalhava também, que ela sempre foi trabalhadeira, sabe? Mas o que ela precisava, ela contava comigo, era eu que estava à frente. A Gabriela chegou em algum momento relatar algum sinal de agressão por parte do Rogério com você ou com a própria mãe? Não, comigo ela nunca falou porque ela não queria me envolver, mas eu acho que com a mãe já havia comentado e com algumas amigas que inclusive tem uma amiga dela que é uma advogada, que Gabriela também é o nome dela, que aconselhou que saísse fora, que terminasse com ele, porque ele não era homem para ela, entendeu? Então essa menina, ela depois que as coisas acontecem, eles vêm falar, não, é porque eu sabia que ele e a Gabriela falava isso, falava, mas depois que foi, não adianta, o caldo entornado não adianta mais. E que tipo de agressão ela chegou a relatar para a mãe? Você tem essa informação? Mas agressão que eu tenho assim totalmente não. A única coisa que eu sei é que uma vez ele tentou, ela não queria mais ficar com ele tentou envenenar ela também, deu entorpecente e acabou ela dormindo fora de casa, coisa que ela não tinha costume. Nós todos ficamos apavorados, entendeu? Cadê a menina, cadê a menina? No outro dia a menina chega em casa, perto da mãe, a mãe comentou que a menina chegou em casa ainda toda ainda meio tonta, aquela coisa toda. Ele dopou a menina, ficou com a menina lá durante a noite, entendeu? A menina apareceu no outro dia dessa forma. Eles não comentaram para mim na época, se tivesse comentado para mim, se a mãe tivesse comentado para mim, eu teria tomado as providências. Eu não sabia que isso teria acontecido. E depois disso, ela acabou continuando com ele. Eu não sei se ela não lembra do que aconteceu, né? É igual no processo, você olhar o processo aí agora, ele tentou envenenar, né? Ele tentou envenenar para dizer que talvez ela tinha cometido um suicídio e depois que não deu certo, ele matou e fez aquilo aí que está no processo, ele vê tudo no processo aí, entendeu? Um relacionamento mais que conturbado, né, seu Francisco? Muito bom. Essa situação que ela chega entorpecida, dopada, está nos autos do processo, inclusive, e o Rogério chega a relatar no dia que
era efeito da suplementação que ela estava tomando, né? Exatamente. Olha o ponto que chega, né, a mentira da pessoa. E é interessante a gente ter essa informação, porque em algum momento você recebe as informações posteriormente, né? Porque a Gabriela sabia que você poderia fazer alguma coisa para realmente interceptar aquele relacionamento, mas ela tinha também alguma fragilidade em te contar, porque provavelmente poderia ter sofrido alguma ameaça do Rogério, enfim, várias coisas que aconteceram durante o relacionamento deles dois. É porque, na verdade, já havia ameaça da parte dele. Ele já havia falado para alguns amigos dela lá que ele queria também me matar. Então, ela não queria me envolver porque houve vários casos, né, que o pai se envolve, o pai impede o relacionamento, o cara vai lá e tira a vida dos pais, né, para vingança, né, porque ele sabe se tirar a vida do pai, o sofrimento da pessoa vai ficar eternamente. Como agora ele tirou a vida da minha filha, o sofrimento é eternamente, não vai acabar nunca. Então, é uma vingança, é prisão perpétua para a família, para o pai, para a pessoa que foi, né? É terrível. Então, eu mesmo não tinha totalmente conhecimento, mas tinha muita gente que tinha conhecimento do que ele andou fazendo. E, inclusive, no processo aí que você pode ver, acharam dentro do carro, a polícia achou dentro do carro chumbinho, entendeu? Um veneno, algema, entendeu? Tudo isso achou dentro do carro que eles não deu tempo de tirar. Por que não deu tempo de tirar? Porque eles premeditaram uma coisa, planejaram um negócio, e quando chegou no final, que não deu totalmente certo do jeito que eles planejaram, eles jogaram o carro, jogaram a menina dentro do carro e tentaram fugir, e só Deus sabe o que eles iam fazer, se eles iam sumir com o corpo, se eles iam... Ninguém sabe o que eles faziam, queria talvez até sumir com o corpo, né? Mas não deu certo que o carro quebrou. O carro quebrou e saíram apavorados, correndo pelas ruas, entendeu? Como tem testemunha que viu sair correndo pela rua, e não deu tempo de tirar o veneno dentro do carro, não deu tempo de tirar o gêmeo que estava dentro do carro, entendeu? E tudo isso foi a mão de Deus que pesou sobre eles. Nós vamos entrar nos detalhes do dia 24 de agosto de 2017, mas antes só para o pessoal entender um pouquinho mais, pela sua voz, que é a melhor pessoa para falar sobre isso, quem que era a Gabriela, quem que era o Rogério, como que era esse relacionamento, né? Seu Francisco, onde você estava no dia do crime? O dia do crime eu estava na casa da minha mãe. Eu estava na casa da minha mãe, durante o dia eu estava trabalhando. À noite eu fui para a casa da minha mãe, que todos os dias eu ia na casa da minha mãe. Ela agora é falecida, eu não estou indo mais lá, né? Agora é a casa dos irmãos. Mas eu estava na casa da minha mãe, tinha acabado de jantar, e quando chegou lá mais ou menos às 8 horas, 9 horas, a outra filha minha, né, me ligou que a Gabriela não tinha chegado, ela tinha costume de chegar às 7 horas em casa, ela não tinha chegado ainda. Aí a minha filha ligou, querendo saber se ela estava comigo, que ela era muito agarrada comigo, ela saía do serviço, às vezes ficava comigo, e depois eu levava ela em casa, até porque eu já estava desconfiado, né? Então ela ligou perguntando, eu falei, não está comigo não. Aí foi quando a gente já começou a ficar preocupada. Aí eu fui lá para a casa da minha filha, que ela é casada com um policial, eu fui para a casa dela e chegou lá, tentamos falar com a Gabriela, nada, né? Ligamos para o trabalho dela no outro dia, falaram que ela não teve no trabalho, então aí começou a cabeça, né, tá muito terrível, a gente ficou totalmente desorientado, aí eu saí da busca, né? Meu cunhado, que é da polícia, ligou para a polícia, começamos todo mundo a procurar, eu fui para os hospitais, fui lá para o ML para saber se tinha dado entrada alguma vítima lá, não tinha dado entrada nada. Aí logo depois a polícia achou minha filha jogada lá no meio da rua e logo depois descobriu tudo, entendeu? Você tentou algum contato com Gabriela no dia 24? Antes de saber que ela tinha desaparecido, antes de receber a ligação da sua outra filha, você tentou contato com ela? Vocês se falaram durante a manhã, antes dela ir para o trabalho? Nós se falamos, porque ela saía para trabalhar às 11 horas. Ela estava saiu da casa da mãe dela, aí em Colinas de Laranjeiras, né? Do condomínio onde você vê na fita aí. Sim. 11 horas ela saía para trabalhar. Então, quando ela saiu 11 horas, a gente não tinha muito costume de ligar, porque no serviço não podia ficar ligando muito, né? A empresa não permitia ficar ligando, usando o telefone muito.
Então, durante o dia, nós não entramos em contato com ela, nem por infelicidade. Não entramos em contato com ela, não tentamos falar com ela. Quando, olhando o celular dela, a última vez que ela abriu o celular foi mais ou menos às 14 horas, né? Foi justamente que ela já estava em poder deles, já estava com eles devem ter abrido para ver tudo, né? Que ela também depois estava com outro relacionamento já também, entendeu? Eles abriram e aí foram fazendo vingança, fazendo justiça com a própria mão. Aí fizeram o diabo. Só Deus sabe o que eles fizeram com a menina. Então, realmente, o primeiro sinal de desaparecimento da Gabriela veio através da sua outra filha, após as 7 horas da noite, que a Gabriela não chegava em casa. E aí, cadê a Gabriela? Cadê a Gabriela? Cadê a Gabriela? Vocês começam a ir atrás. Que horas que você recebe a informação de que o corpo da Gabriela foi encontrado? Eu, principalmente, que eu deixei meu genro, era da polícia, e eles acharam mais ou menos, acho que eram umas 8 ou 9 horas, mais ou menos, que eles encontraram. Eu ainda estava lá para Vitória, na cidade, lá no DML, procurando, rodando nos hospitais, né? Fui nos hospitais para ver se alguém tinha dado entrada lá. E nada. Aí, quando eu tomei conhecimento, na verdade, umas 10 horas ou mais da 10 noite. horas da noite. 10 ou mais, eu acho que era até mais um pouquinho, quando eu tomei conhecimento realmente que era ela que estava morta lá, que a polícia tinha achado morta, entendeu? E quem te dá essa notícia, seu Francisco? Quem me deu essa notícia foi o próprio meu genro, né, que ele, quando ele falou comigo, realmente houve um atropelamento, e ela foi atropelada aqui. Aí, quando eu falei, quis entrar mais em detalhe para saber se realmente, porque até então eu achei que fosse atropelamento mesmo, né? Quando eu quis entrar mais em detalhe com ele, saber se ela estava viva ainda, ele falou, não, vem para cá, vem para cá rapidinho, para a gente conversa aqui e tal, porque ele sabia que eu estava de carro, e dirigindo, se eu soubesse essa notícia, podia acontecer alguma coisa comigo na estrada, e ele falou, vem para cá. Eu fui para lá, cheguei lá, constatei e nem vi minha filha naquela mesma noite, porque a polícia tinha levado lá para o DML. Soube a notícia através do meu genro. E aí, durante esse primeiro momento, a sua filha foi vítima de atropelamento. A primeiro momento, eles tentaram atropelar, né? E jogaram o carro em cima dela, né? Que eles pegaram a menina, ficaram com ela umas 8 horas, mais ou menos, né? E fizeram tudo que está no processo aí, que você pode ver depois que está no processo. E tentaram, e mataram ela, jogaram no meio da rua e eles fugiram, foram dormir. Foram dormir. Entendeu? Um fugiu, né? É brincadeira. Um fugiu lá para Cariacica, né, que era o bairro que ele mora, e o outro que morava aqui perto, que ele mudou para cá justamente para poder vigiar minha filha, certo? Ele morava em Vila Velha, e aí quando minha filha mudou aqui para perto, para Colina, que eu comprei o apartamento para ela, ele resolveu alugar uma kitnet aqui perto, justamente para poder vigiar. Aí, assim que ele cometeu o crime, ele foi para casa, se trancou lá e estava dormindo dentro de casa. A polícia chegou lá, bateu na porta, ele quietinho, não falou nada. A polícia perguntou à senhora vizinha lá, porque ele era um prédiozinho alugado, né? A proprietária do prédio, a polícia perguntou a ela, ela falou assim que não, eu não vi ele aí hoje não, que o carro dele não está aí e tal. Aí a polícia perguntou, que carro que é o carro dele? Aí ela falou que o carro que era o mesmo carro que estava lá, que tinha feito todo o negócio. Aí a polícia pediu a cópia da chave a dona do prédio e entrou na casa. Quando entrou, ele estava dormindo, ou fingindo, não sei, né? Fingindo que estava dormindo, quietinho, negou no início, só foi confessar quando a polícia mostrou as câmeras, né? Ele confessou. Quando você soube da notícia da Gabriela, por um momento veio na sua cabeça que o Rogério poderia estar envolvido? Com certeza. Quando eles acharam, meu genro, que é da polícia, já sabia que era ele, já foi diretamente na casa dele. E a polícia só prendeu ele imediato, porque o meu genro era polícia também, já sabia onde é que ele morava, e na mesma hora já foram para lá.
entendeu? Mesmo hora para lá, nós já sabia que era ele, porque eu não tinha, nós tínhamos certeza, se algo tivesse acontecido, como aconteceu, que certamente teria sido ele, pelas ameaças, pela maneira que ele perseguia e que ele não aceitava o fim do relacionamento, e com certeza que nós sabíamos que era ele. Seu Francisco, fora todos os acontecimentos, né, que permearam a vida da Gabriela, então ela ter sido dopada, ele ter se autodopado e ido para o hospital e a Gabriela, por dó, ter reatado o relacionamento em algum momento desse período, entre 2012 e 2017, ainda tem o fato que, para mim, esse, assim, de todos, seu Francisco, é um negócio que eu não consigo entender. Ele chega a ter contato com o senhor no dia do crime. Eu tô certo? Vocês fazem uma ligação, você e o Rogério, não fazem? E nessa ligação ele chega a te pedir dinheiro ou eu tô enganado e essa ligação acontece em outro momento? Para pedir dinheiro? Isso. Quando que ele te pede dinheiro? É no mesmo Não, dia? no dia do crime, que ele já tinha feito o crime e que ele estava em casa, aí meu genro, antes da gente descobrir que a menina estava morta, meu genro ligou para ele, assim, disfarçadamente, tal, querendo saber como é que estava. Ele falou, não, está tudo bem, está em casa, estudando. Aí o padrasto dela também ligou para ele, para ver o que ele falava. Ele falou que estava, eu estou em casa, eu estou estudando, eu estou fazendo faculdade, eu estou precisando até de um dinheiro, tal. Entendeu? O padrasto da menina falou que talvez até ajudaria, entendeu? Ah, Mas então ele isso, chega a pedir dinheiro pro padrasto e não para você. para mim, não. Para mim, não Olha, pediu nada, não. olha Ele chegou. o nível da frieza da pessoa. Como pode, gente? Eu não sei se se ele chegou a pedir dinheiro para o padrasto, não. Ele comentou que ele estava com uma grande dificuldade para pagar a faculdade, aquela coisa toda, estava estudando um monte, sei lá o quê, friamente, tranquilamente conversando, calculista. Ele estudou um pouco advocacia, ele já entendia um pouco de lei, entendeu? Ele entendia um pouco de lei, que ele estava fazendo criminalista também junto com a minha filha. Então, ele já entendia um pouco, ele já sabia manipular tudo direitinho. Então, o padrasto dela ligou, ele disse que estava estudando, aquela coisa toda e tal. Meu padrasto falou que talvez até ajudaria se precisasse, mas ele, nessa altura, a minha filha já estava morta há umas 2 horas já. Ele teria matado ele, o tal do Alexandre. Exato, então é esse o ponto que eu quero chegar, do nível de frieza da pessoa, do nível de perversidade, de barbaridade. Como que depois de ter cometido o crime, de já ter matado a Gabriela, ele ainda consegue conversar com o padrasto da Gabriela, que devia ter um carinho pela menina, e falar que tá com dificuldade financeira, né? Desculpa, não entra na minha cabeça. Conversou com o padrasto, além de conversar com o padrasto, conversou com o meu genro, o cunhado da Gabriela, entendeu? Que é um policial, conversou com ele também, dizendo que estava tudo bem, que ele estava trabalhando muito, estudando muito. Nem trabalhar direito, aquele vagabundo trabalhava. Desde o tempo que eu conheci, eu só vi ele no último emprego que ele trabalhava, era um negócio de remédio. Ele entendia bem de remédio, que inclusive ele deu medicamento à minha filha, dopou minha filha, ele sabia fazer tudo. Só sabia fazer o mal. É um covarde, né? Covarde é a palavra. Covarde é a palavra. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Só que, seu Francisco, o Rogério não trabalha sozinho nesse caso, ele acaba tendo a ajuda do Alexandre, e agora vamos falar um pouquinho sobre isso. Você já chegou a conhecer o Alexandre, de ver o Alexandre, de ouvir sobre o Alexandre?
Não, eu só passei a conhecer o Alexandre através de jornais, né? Depois que aconteceu que a polícia prendeu, aí eu vi a imagem dele, mas eu antes não sabia quem era, nunca vi, não sei quem era, entendeu? E por último que eu vi agora foi no julgamento, né? No julgamento, inclusive, logo quando ele participou, que ele é culpado do crime quanto o outro, ele estava bem mais forte, barbudo, entendeu? E agora está mais magro, está sem barba, está bem diferente daquela imagem que tem a primeira imagem quando ele foi preso no início, entendeu? Está ele, mais o Rogério, a delegacia, com o Gema, entendeu? Eu não conhecia, não. Nunca tinha visto esse cara. Tá preso, né? Se meter numa rascada tem que pagar. É assim, é assim que tem que acontecer. A Gabriela nunca chegou a comentar de você sobre esse Alexandre, ou que, vou na casa de um amigo do Rogério e seria o Alexandre, nada disso. Não, nunca chegou a comentar, entendeu? Eu só uma vez lá em casa, nós estava todo mundo lá em casa, né, numa festinha, aí ele, por ciúmes, ele quis criar um problema com a minha filha, aí eu falei assim, rapaz, ó, falei brincando com ele, depois que ele estava saindo, ele ia levar ela em casa, falei, rapaz, cuida bem da minha filha, se você não cuidar bem da minha filha, eu te mato, hein, rapaz, mas falei assim, na sacanagem, brincando, aí ele falou, não, mas isso aí não tem problema isso aí não, porque isso aí também eu tenho quem faz. Entendeu? Eu não levei aquilo muito a sério, porque achei que, né, como eu brinquei, ele poderia brincar também. E, na verdade, ele tinha gente vagabundo igual a ele, né, que teve coragem de fazer isso. E até é difícil a gente acreditar, o Alexandre não participou do crime, ele foi coagido. Mas peraí, quem que é coagido e fica 8 horas com a pessoa dentro do carro, né? 8 horas, provavelmente fazendo sei lá o que, mas torturando, maltratando, enfim, qualquer tipo de abuso físico, psicológico, e diz que não participou. É muito difícil de acreditar nessa E, na situação. hora e você vê na hora da filmagem, quem foi que pegou a menina? O outro estava no volante. Um só não ia fazer isso, né? Um só não ia fazer jogar dentro do carro, entendeu? E porque ela ia lutar e alguém ia chegar. Tudo. Então, o outro ele já chegou com a arma na mão, disse que era uma arma de mentira, que era de brinquedo, que eu não sei se era de brinquedo. Meteu a arma nela e já foi pegando e jogando no carro. Quer dizer, assim que ele jogou e entrou na traseira do carro com ela, o outro já saiu com o carro. Quer dizer, o Rogério estava na direção, né? Aguardando, escondido atrás do. Eles botaram um carro atrás do outro assim, para ela não ver. Também ela não ia reconhecer que é um carro que ela nunca tinha visto o carro, porque ele tinha um carro velho, mas era um Escorça velho, entendeu? Um carro que eles fizeram o crime acho que era um. Era um Fiat Idea. Um 10, entendeu? Era um Fiat Idea preto. Então, veja bem, como é que como é que ele não teve participação se todo mundo viu ele pegando a menina? Ele inventou uma mentirada danada, você vê no processo aí que foi sequestrado, quando chegou lá já viu, já estava no carro, uma mentirada que não cola para ninguém, não tem ninguém trouxa, né? E a Gabriela ainda tentou ser forte, né? Lutou dentro do carro, de acordo com os laudos periciais, tentou fugir, tentou sair, mas estava na mão de 2 homens, né? O que ela poderia fazer naquele momento? A gente tem até marcas de solado de calçado na janela que demonstram que houve uma luta corporal, ou seja, que em algum momento ela se debateu, tentou fugir, tentou sair daquela situação. É muito difícil. A menina dentro de um carro, na mão de 2 homens fortes, né? 2 homens fortes. Agora você imagina o que essa menina passou, né? Eu sou evangélico, sabe? Sou evangélico e, a princípio, passou muita coisa na minha cabeça para tomar algumas atitudes, entendeu? Mas o tempo vai passando e a família, né? A gente sofre, aquilo vai roendo por dentro. Quando você lembra, você não consegue dormir, entendeu? Muito difícil. Eu imagino, Francisco, e a gente aqui se solidariza muito com vocês. Por isso que aqui no canal Operação Policial, a gente quer sempre ser a voz das vítimas, a gente quer passar essa informação, a gente quer acolher. Então, por isso que nós estamos aqui abertos para ouvir você, qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, se você quiser falar mais uma vez, nós estamos abertos aqui a receber você ou qualquer outro membro da sua família para falar sobre o caso Gabriela Silva, e a gente também fica chocado, horrorizado
E é inadmissível. O que aconteceu com a Gabriela é inadmissível. Como eu falei para você no início, né? Como eu falei para você no início, Léo, ele também é pai de família. Pai de família, tem filho. Aí na audiência, no julgamento, o advogado defendendo, dizendo que ele foi inocente, que ele não participou de nada, que estava lá a esposa dele, a família dele. É aquela coisa, aquela conversa de advogado de defesa, né? Então, mais um cara monstro igual o outro. Vagabundo igual o outro, entendeu? Porque se ele fosse uma pessoa de bem, ele aconselhava, rapaz, deixa isso para lá, não faz isso, vai ver sua vida, né? Tirava da cabeça, mas não, ele ajudou, ele deu o carro, pegou o carro dele, deu o carro para poder fazer tudo e ele participou de tudo, de tudo. Toda a covardia, como tem testemunho que viram quando uma menina tentou fugir uma hora lá, bateu nela, deu um murro nela, antes fez um monte de coisa. Agora só Deus sabe aonde que levaram essa menina. Só Deus sabe. E eu andei investigando logo no início, logo quando aconteceu, eu comecei a investigar o local que aconteceu, Léo, o crime ali, tem uma oficina que eu faço o serviço lá, e a rua passa por baixo, assim. Eu cheguei lá e comecei a investigar, entendeu? Assim, perguntar a alguns funcionários ali se tinha visto, tal, porque a oficina era pertinho, e eu estava até com o telefone ligado, gravando, e eles não estavam nem sabendo, né? E eu comecei a perguntar, uns 2 funcionários da oficina falaram, não, rapaz, é uma covardia, nós daqui vimos como é que aconteceu. Eles chegaram ali, abriram a porta do carro, a menina saiu cambaleando, meio tonta cambaleando, nós aí falaram, nós pensávamos que era até, estava vindo de uma balada, um negócio, a menina estava bêbada. Aí eles viram a menina no meio da rua cambaleando, o cara acelerou o carro e jogou o carro em cima dela, passou por cima na ida e na volta, passou por cima e depois deu ré, passou por cima novamente. Você vê no processo aí que tem até a orelha da menina foram arrancada, os corpos da menina tudo quebrado, eu nem vi isso direito, eu vi agora no processo agora, a promotora relatando, entendeu? Aí fez essa covardia, entendeu? E jogou dentro do carro depois e acabaram de matar, fizeram o diabo lá. Ou seja, eles, dentro do carro, já fazem a tortura física e a tortura psicológica, jogam a Gabriela para fora do carro, atropelam a Gabriela, pegam o corpo de novo, retornam com o corpo dentro do carro e, num outro momento, voltam e deixam aquele corpo no meio da rua. Como? Nossa. Porque eles tentaram jogar no carro e tentaram fugir. Eles tentaram fugir. Como eu disse para você anteriormente aí, eles iam tentar sumir com o corpo, ninguém sabe o que eles iam fazer, jogar em outro lugar, eu não sei o que eles iam fazer com o corpo. Mas, por infelicidade deles, a mão de Deus pesou e o carro quebrou alguns metros depois. Aí, por o carro ter quebrado alguns metros depois, eles ficaram apavorados e jogaram o corpo na rua e saíram. Segundo uma testemunha, viu quando ali o Rogério passou correndo na rua e foi lá para a casa dele. E o outro, ele fala mesmo no depoimento que ele saiu sem saber até onde é que ele estava, né? Porque ele era lá de Cariacica, porque ele lá de lá. Ele nem conhecia direito o bairro, então ele saiu perdido, tomou um. Ele fala no depoimento, entendeu? Da polícia. Foi isso que aconteceu. Seu Francisco, tem uma informação importante que você falou durante a nossa entrevista, que ela estava em outro relacionamento, né? Que ela estava com outro moço, que aí já tinha realmente terminado o relacionamento com o Rogério e teria começado um novo romance. Já tinha mais ou menos quase um ano, mais ou menos. Tinha mais ou menos um ano que ela já tinha terminado com ele e estava começando outro relacionamento, entendeu? E, inclusive, eu falei com ela, ó, vai devagar com isso aí, que você viu a dificuldade que você teve com o Rogério. Então, se você está com esse outro relacionamento aí, era um menino da igreja, entendeu? Porque ela viveu esses anos com ele um inferno, entendeu? Então, ela conheceu uma pessoa muito boa e estava começando a conversar e estava indo devagar, com calma. E ele descobriu. Isso foi um dos motivos também que causou a raiva dele, como ele falou na justiça, ela falou para o delegado. O delegado perguntou por que ele matou, ele friamente falou, eu estava com raiva.
entendeu? Com a maior arrogância. Eu matei porque eu estava com raiva, como tivesse matado uma formiga, uma barata, que a gente não deve nem matar uma formiga nem uma barata, né? E ele falou assim, desse jeito, entendeu? Nós é que temos que ter raiva desse tipo de caso, né? A gente tem que ficar indignado, a gente tem que ter raiva quando a gente vê essas notícias, quando tem esse tipo de acontecimento, quando tem esse tipo de crime. Seu Francisco, no dia 19 de outubro de 2022, mais de 5 anos após o crime da Gabriela, acontece a condenação do Alexandre e do Rogério. Eu quero saber, depois, né, dessa sentença de mais de 30 anos para os dois, como que você, pai da garota, se sente? Ó, eu me sinto um pouco aliviado, porque se eu falar que não houve justiça, houve justiça. Porém, eu esperava mais. Pela quantidade de crimes que você vê, se você pode ver aí no que aconteceu, até anotei aqui, né? Sequestro, cárcere privado, tortura, estrangulamento, envenenamento, foi envenenada, e outros crimes aí que ele jogou o carro largou no meio da rua, deve ser outros tipos de crime também, né? Abandonar o corpo. Então, por esses crimes todos, eu esperava uma sentença maior. Por que uma sentença maior, os dois? Porque vem os benefícios e derruba quase tudo. Entendeu? Se eu não me engano aí, parece que é um sexto aí, um sexto, né? Que a justiça, um terço ou um sexto que a pessoa tem direito depois vem bom comportamento, entendeu? Vem um monte de coisa e acaba ficando pouco tempo. Então, eu esperava uma sentença maior, eu esperava que fosse no mínimo aí uns 50 anos. 50 anos para os dois, porque todos os dois farinha do mesmo saco, entendeu? Uhum. Isso não me trouxe uma tranquilidade boa, não. Apesar que dos 30 anos, 37 para um, 38, né? Uhum. E 31 para o outro, eu esperava mais, entendeu? Eu esperava mais. 38 para o Rogério e mais de 30 para o Alexandre, né? Só que ainda parece que existe... 38 meses, né? Até anotei Isso. aqui, mês, 23 dias, e 1 ano e 15 dias de detenção. Isso mesmo. Entendeu? Isso mesmo. Mas isso só vai mudar mesmo, isso vai, mesmo com o esforço que vocês dão, que se não fosse vocês, a mídia, se não fosse vocês ajudar a gente, o negócio estaria bem pior, entendeu? Mas mesmo com todo o esforço da imprensa, de todo mundo, isso só vai melhorar mesmo se houver uma mudança na lei. Se não houver mudança na lei, isso vai continuar, vai cada vez aumentar. Não diminui, não tem jeito. E ainda existe a possibilidade, né? A gente está acompanhando o processo de perto, ainda existe a possibilidade de uma anulação do julgamento. Pois é, isso aí é um absurdo, né? Um absurdo um negócio desse. Se houver essa anulação, eu vou fazer tudo para o meu advogado pedir para aumentar a pena. O próximo tem um aumento de pena, entendeu? Porque é um absurdo, né? Eu não sei se há possibilidade, você acha que há possibilidade de ter um cancelamento, de começar tudo de novo? Olha, sinceramente, seu Francisco, é um recurso que a defesa pode utilizar, né? Por conta de algum silenciamento dos réus, alguma coisa que aconteceu com o outro lado do assistente de acusação, que eu não sei muito bem o que é, o Dr. Fábio, o seu advogado, ele citou mais por cima, mas é difícil, mas pode acontecer, tá? Mas, obviamente, o Dr. Fábio ele vai trabalhar incessantemente, assim como já trabalhou todos esses anos, para isso não acontecer. E nós aqui, também de coração, esperamos que isso não aconteça, que a condenação seja mantida. Seja mantida e que mesmo por bom comportamento, mesmo que por peculiaridades ali que existem na lei, eles cumpram a maior pena possível. Porque é justo para um pai que perdeu uma filha, é justo para um pai que lutou durante todo esse tempo para que o julgamento acontecesse, porque a gente já sabe que esse julgamento ele era para ter acontecido, aí era um feriado judiciário, foi remarcado, ia ser em novembro, só que em novembro ia ter jogo do Brasil na Copa, e por esse motivo teria que ser desmarcado, olha só o absurdo. E aí, graças ao trabalho de vocês, graças à sua perseguição do caso, graças ao Dr. Fábio, conseguiu antecipar para o dia 19 de outubro. Mas olha só, né? A fadiga para que tudo isso aconteça. E
além disso, e mais por isso, a gente torce para que a condenação seja mantida, que é o certo. A gente tem 2 réus confessos, né? Então eles confessam o crime. Não é algo que está sendo discutido, houve a participação de um outro alguém, será que foi eles? Não, eles confessam o crime. E a partir do momento que a gente tem 2 réus confessos, eles têm que cumprir o que a lei determina, cumprir o que a justiça manda. Então, e a justiça dá muita brecha, rapaz, muita brecha, devido a essa demora do julgamento. O advogado dele, por várias vezes, entrou com habeas corpus para poder liberar. E, por último, agora, o Ministério Público já estava dando parecer favorável. Se o doutor Fábio não tivesse ido a Brasília, tivesse recorrido, provavelmente aquele tal do Alexandre seria solto e ia esperar por responder liberdade. Você vê só, eles presos. Houve essa demora nesse julgamento. Imagina ele solto, aí que ia demorar mais ainda, viu? Mas, graças a Deus, Deus colocou o doutor Fábio na minha vida. O doutor Fábio, ele está como fosse meu pai. Ele se interessou, batalhou com todo amor, com todo, né? E não deixou isso acontecer. Eu devo muito a ele, devo primeiro a Deus, depois a ele. Ótimo. Seu Francisco, agora conta uma coisa para mim. Como que era a família Jesus antes da Gabriela e como do acontecido, e como que é a família Jesus após o crime? A família Jesus, após o crime, acabou. A gente tinha um relacionamento muito bom, a família, todo mundo vivia sempre junto, final de semana, nós nos reuníamos, né, na casa da minha mãe, entendeu? E fazia nosso churrasquinho, fazia nossas festinhas. Todas as festas nós fazíamos tudo na casa da minha mãe, né, lá em Morada de Laranjeira. Não fazia nem na minha casa, não. Fazia nem na casa da mãe dela e nem na casa da minha casa. A gente fazia lá na casa da minha mãe, reunia, meus irmãos iam para lá, fazia churrasquinho. Quase toda semana nós estávamos juntos. Depois disso, né, aí acabou. Jogou um balde de água fria e cada qual fica na sua casa. Muito difícil, a gente não tem mais aquilo como era antes, porque Gabriela era muito querida na família, ela estava sempre junto com a gente, todas as festinhas que tinha, tudo que tinha, era meus filhos, era os filhos dos meus sobrinhos, minha família, minhas irmãs, e isso acabou, ele destruiu, ele não só ele, não estou falando só ele não, eles, porque o Alexandre também tem a mesma responsabilidade. Se eu fosse o jurado, ele condena, né? Ele fala ou não se essa pessoa fez aquele crime. Agora, quem dá a sentença é o juiz, não é verdade? Se eu fosse juiz, eu daria uma pena bem pesada, maior do que essa aí, porque não é fácil, não. Seu Francisco, eu quero muito agradecer a participação do senhor aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter conversado com a gente, ter explicado um pouco mais o caso. A gente imagina a sua dor, na verdade a gente não imagina, a gente se solidariza com a sua dor, com a sua pessoa. Estaremos atentos a todas as novas informações do processo, tá? Estaremos em contato, mais uma vez o canal aqui está aberto para te receber, você pode me mandar mensagem que eu te respondo prontamente. Estaremos pertinho da sua família. Eu quero saber se aqui na nossa entrevista faltou alguma coisa, tem mais algo que você gostaria de falar, que a gente esqueceu? Léo, acho que já foi tudo que tinha que falar, já foi colocado, né? Essas perguntas suas foi todo objetivo, foi perguntas que né, que se eu fosse eu mesmo falar, se eu fosse contar tudo, eu não ia lembrar de tudo. E você foi muito, muito bom nas suas perguntas e fez perguntas que me deu a oportunidade de colocar tudo o que aconteceu, entendeu? Aí depois, se não der para você colocar tudo na matéria, você vê o que é o melhor aí, você que você é especialista nisso aí, entendeu? Mas eu acho que não faltou nada, não. Se faltar na oportunidade, se você quiser, eu estou à sua disposição, aí você formula as perguntas que eu te respondo. Obrigado, seu Francisco. A nossa entrevista vai inteira, tá? Para o ar. Assim que ficar pronta, a gente manda para você. E para a gente finalizar, eu queria que você, se pudesse ver a Gabriela agora mais uma vez, qual é a mensagem que você deixaria para sua filha? Eu sei que o que me conforta um pouco também, Léo, que
a gente evangélico não é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais, entendeu? Perante Deus. Mas a gente evangélico, a gente busca estar mais próximo de Deus, busca fazer aquilo que tenta fazer, né? Que nós não somos perfeitos. Mas o que eu vivo alegre porque antes de acontecer a morte dela, antes dela ser covardemente assassinada, ela estava um pouco afastada da igreja, entendeu? Ela já está um pouco afastada. Aí ela voltou para a igreja, inclusive esse cara começou a ir atrás dela para a igreja, dizer que queria também frequentar a igreja. Então ela voltou para a igreja e começou a entrosar novamente na igreja, estava na igreja, estava fazendo parte do grupo louvor, estava acompanhando a igreja direitinho. Chegou para mim e falou: pai, eu quero que o senhor me compre umas roupas diferentes, umas roupas mais decentes, porque agora eu estou frequentando a igreja. Então eu sinto que o Senhor teve misericórdia dela e trouxe ela de volta, que ela foi criada dentro da igreja. Ela foi criada na igreja, então ela estava fora da igreja, mas o Senhor pegou, trouxe ela de volta para a igreja, para a presença dele, porque o Senhor sabia que ia acontecer e o Senhor queria salvá-la. Isso eu agradeço muito a Deus, isso é que me conforta saber que um dia eu vou lutar também para encontrar com ela, né, na eternidade e viver alegre para sempre, junto com aqueles pessoas boas, que na eternidade só vai para lá pessoas boas, né, pessoas de Deus. Então viver eternamente na presença de Deus com a minha filha, com a minha família. É isso que eu diria para ela o seguinte, para ela, se fisicamente, se caso, né, estivesse com ela aqui, eu aconselharia para estudar, né, se formar, depois que se formasse, que vivesse bem a vida, né, que ela partisse para procurar alguém, mas alguém fizesse levantamento antes da vida, a família, saber de onde que veio a pessoa, né? Porque isso ajuda muito. Pegou esse cara que não sabia quem era ele, era um mau elemento, por último eu vim descobrir que a família é tudo descontrolada, ele não tem mãe, o pai diz também que não era flor que se cheira, me falaram que tem um irmão também que está preso, quer dizer, então o que acontece? Não procurou saber, não procurou descobrir quem era, e entrou numa enrascada. E entrou depois para sair, fica difícil. Então, eu diria para ela isso, para poder, né, observar bem, procurar bem, andar direitinho, andar nos caminhos de Deus, se formar, estudar e pronto. É isso aí, seu Francisco. E com certeza, hoje você é a voz não só da Gabriela, mas de diversas outras vítimas, diversas outras mulheres que tiveram as suas vidas covardemente tiradas por algum ex-namorado, pelo próprio namorado, pelo ex-noivo, como é o caso da Gabriela, e dizer para o senhor que, sem sombra de dúvidas, a Gabriela teve muito respeito pelo senhor e muito orgulho pelo pai que você foi. Muito obrigado, seu Francisco. Eu vou finalizar a nossa matéria aqui e já volto a conversar com o senhor, tá bom? Só completando rapidinho, claro. Em nome de todas as mulheres, todas, né? O que eu peço é que a justiça mude as leis. Crie uma lei dura nisso aí. Se criar uma lei dura, entendeu? Vai acabar. E eu acredito, seu Francisco, que além de leis mais duras, maiores penalizações, a gente precisa criar projetos de combate a esse tipo de crime. A gente tem que colocar na cabeça das pessoas que isso não pode acontecer. Verdade. Você tem razão, é isso mesmo. Seu Francisco, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Foi um prazer conhecer e conversar com o senhor. E agora eu vou finalizar, tá bom? Eu agradeço, fica com Deus. E hoje nós conversamos com o senhor Francisco Pereira de Jesus, ele que é pai da Gabriela Silva de Jesus, uma jovem de apenas 24 anos, que no dia 24 de agosto de 2017 teve a sua vida covardemente tirada por dois indivíduos, o ex-noivo Rogério e o amigo Alexandre. O crime aconteceu no município de Serra, no Espírito Santo, e aqui fica a nossa indignação a todo o fato ocorrido e permanecemos confiantes de que a condenação será mantida e o Alexandre e o Rogério paguem pelos crimes que eles cometeram. Aqui traremos novas informações sobre o caso e ficaremos bem perto da família de Jesus. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.